E nós convidamos, então, a Secretaria de Agricultura e Abastecimento, o Levi e os servidores aqui presentes, para que a gente inicie a apresentação. E eu peço à vereadora Thelma que faça o registro dos professores que chegaram, né, a APTA, que chegou aqui também. Obrigado, vereadora. Obrigada pela participação. Gostaria de registrar a presença de Marcos José Perdoar, que é pesquisador científico da APTA, Agência Paulista de Tecnologia dos Agronegócios, de Raquel Nakassato Pinozzi, também da APTA, pesquisadora científica, de Marcelo Bezerra, professor da FIB, de Antônio Edeveraldo, Pampana, professor da FIB, Evelise de Fátima Saraiva Davi, coordenadora do curso de agronomia, tchau, querido, da FIB, Ruth Mendonça Xavier de Moura, coordenadora do curso de farmácia da FIB, professor Ramon Nascentes, professor de agronomia da FIB, e Edilson Ramos Gomes, também professor de agronomia da FIB. Levi, nós vamos deixá-lo à vontade para fazer a apresentação das demandas da Secretaria de Agricultura aos professores e pesquisadores aqui presentes. Bom dia. Bom dia, Chiara, Thelma, Segala. Bom dia a todos os professores que aqui estão. Bom dia a Elenise, que está ali, o Marcelo, o Sebrae também, parceiros da gente. Quero agradecer o Rafael, o Jorge e o Dinho, que é esse cabeludo aí que está entregando. A gente fez uma pequena apresentação simples para tentar ajudar a entender o que é um pouquinho da demanda da Sagra. Então, vou pedir para colocar já. Eu resolvi colocar essa frase, viu, Chiara? Viu, Segala? Eu acho que é no telão ali. Não é a carga que derruba, mas a maneira como você a carrega. E a gente, como poder público, a gente tem que assumir isso, né? Porque muitas das vezes a pressão é tão grande em cima do poder público, mas dá certo. Talvez a maneira que nós estamos carregando não está dando certo. Então, nada melhor do que uma audiência dessa. Então, estão de parabéns aí pela iniciativa. Levantamento ambiental é uma demanda grande da Secretaria. Levantamento dos tipos de solos, mananciais, nascentes. Lembrando que Bauru, aproximadamente 140 mil pessoas tomam água do rio. Então, olha a importância de se preocupar com as nascentes. Áreas degradadas no município de Bauru, erosões, voçorocas, não estamos xingando ninguém aqui, né? Quem é da área aí sabe, que são aquelas erosões dentro das estradas rurais, as suas causas, métodos de controle e propostas para a recuperação. Então, talvez isso seria um material bom para os alunos, professores, ajudar a gente a desenvolver. Até nós temos uma questão muito grave que, quando eu fui para a Sagra, que eu fui entender, que é em relação às estradas rurais. Bauru hoje tem 387 quilômetros de estradas rurais. E essas estradas rurais não passam de erosões. Porque se você analisar, toda a estrada rural, ela é uma erosão. Toda a chuva, ela é canalizada nas estradas rurais. É por isso que você vai andar em estradas rurais, você vai ver barrancos de 2, 3, 4, 5 metros. Já tem a máquina que vai laminando, que vai passando, né, para nivelar a estrada. Aí vem a chuva, vai lavando. E onde vai parar esses segmentos? Nos rios, nas nascentes. Eu lembro que, na minha infância, que não é tanto tempo assim, né, muitos córregos que eu tenho conhecido andando pelas estradas rurais, alguns deles eu lembro que eu ia nadar. Hoje eu atravesso eles andando, com a água na canela. Isso há 30 anos atrás. Então, o que vai ser daqui 30 anos? Então, acho que é uma demanda extremamente essencial para a gente estar pensando, recuperando. Nós estamos desenvolvendo, junto com a Prefeitura, o PSA,
que é o Programa de Pagamento de Serviços Ambientais. Por quê? Porque muitos agricultores, e aqui o pessoal que é da área da agricultura, sabe as dificuldades que a gente tem de achar uma propriedade rural para fazer uma compensação. Porque as pessoas não querem compensação na sua área, por quê? Porque amanhã ele quer tirar uma árvore, ele sabe da burocracia que tem para tirar uma árvore. Então, o PSA seria a prefeitura pagar uma indenização para o proprietário da propriedade, para a gente poder estar desenvolvendo ali um reflorestamento, fazendo alguma compensação naquela área. Às vezes nós temos tido dificuldade, até pelos empreendimentos de Bauru, não achar de compensação aqui e compensar em Agudos, só para vocês verem a dificuldade que a gente tem de achar área. Então, esse seria uma teoria. A outra, talvez, torcer para todos vocês, professores, comprar uma boa fazenda e deixar a gente plantar árvore lá, tá bom? Vamos profetizar aqui. Uma segunda demanda, vamos aqui, chegou. Uma segunda demanda é o levantamento mais detalhado das unidades de produção agrícola no município de Bauru. E o desenvolvimento de uma ação forte de assistência técnica e extensão rural no município, né? A gente percebe que muitas pessoas, eles têm até boa vontade. O Marcelo, que está aí, né, que é um batalhador nessa área, está sempre aí com os produtores rurais, principalmente lá no assentamento, tentando dar uma assistência. Mas são coisas básicas que muitas das vezes falta para eles também. Então, de repente, a gente tentar uma maneira mais simples deles entender, né? Como produzir, como fazer uma produção adequada na sua... Nós estávamos num dia de campo, acho que foi faz 2 sábados, né, Marcelo? Que dia que foi? Dia 27. E ali eu pegando experiência com eles, ali, né, com os nossos agrônomos, e a gente vendo o tipo das pragas, né? Tem o dia certo, o tempo certo de você semear algumas sementes, de repente o agricultor, essa coisa básica ainda, muitas das vezes ele não sabe. Ele não sabe que muitas das vezes você tem que trocar aquele produto que está naquele solo por um tempo, você tem que colocar uma outra cultura ali, são coisas básicas do básico, mas muitos deles ainda não sabem. Porque talvez a nossa preocupação, até em relação à reforma agrária, é muito mais em dar a terra do que em instruir eles para usar a terra. E é por isso que hoje a gente tem essa dificuldade enorme aí, principalmente quando se fala de assentamento, quando se fala de reforma agrária, que a gente vai ver muita gente que não está preparada nem para ter a terra. Ele tem a terra, mas e daí? E os insumos? E a capacidade? E se nós analisarmos, a gente tem a secretaria, tem o SEBRAE, tem a faculdade, todo mundo dá uma atenção, mas com certeza a necessidade é muito maior. Se nós pegarmos todos, ainda mesmo assim vai faltar pessoas para estar orientando. E tem que partir também da parte deles até um desejo maior, né? Talvez, se a gente conseguisse simplificar, esse elo ajudaria muito. Então, esse levantamento agrícola seria muito importante. Eu tenho mais alguns tópicos que eu vou falar todos, depois, se alguém tiver pergunta, quiser acrescentar. Uma outra demanda que a gente percebe é isso. Eu nem quis pegar o censo, eu peguei o censo de 2010, só para a gente entender o êxodo rural. Então, segundo o censo de 2010, 85% da população vive na área urbana e 15% na área rural, isso no contexto geral do país. No estado de São Paulo, para você ter ideia, na região sudeste, vamos dizer assim, 92,9% da população vive na área urbana e só 7,1% na área rural. Então, olha como está desproporcional. Aí nós vamos falar, mas por que do êxodo rural? Simples. Por causa da industrialização, as pessoas saem do campo porque a cidade paga mais. E o segundo ponto é a questão da industrialização no campo também. Eu tive na AgriShow, Segalo, você que é engenheiro e gosta de ver, eu fui lá e a gente vendo aquelas máquinas, inclusive o Borgo também esteve comigo, e o interessante das máquinas agrícolas não tinha o preço, a maior propaganda era essa: economiza 100 trabalhadores, economiza 200 trabalhadores, economiza 500 trabalhadores, colheitadeiras monstruosas. Então, como que nós vamos fazer daqui para frente? Como que realmente vai ser? Nós temos percebido também que está tendo uma preocupação das pessoas de consumir produtos de qualidade. E a gente sabe que os produtos produzidos em grande quantidade, eles têm muitos defensivos.
Então, é por isso que os orgânicos estão tomando conta aí do mercado, né, Marcelo? Muitas pessoas estão produzindo orgânico. E quem consegue produzir orgânico? O grande proprietário ele não consegue. Quem vai conseguir produzir é o pequeno. Por quê? Porque as grandes colheitas é impossível de você controlar as pragas sem defensivos. E já o pequeno agricultor, não, ele, por espaço ser reduzido, ele consegue maneiras de evitar as pragas na lavoura dele. Então, esse é um desafio também. O que a gente pode fazer para segurar esse pequeno produtor na sua propriedade? Porque está desmotivador. Eu encontrei com uma estrada rural, e conversando com ele estava acabando de vir de uma feira, e aí eu vi que era um rapaz assim, em torno dos 40 anos, né? E eu tive a curiosidade, até por causa disso, de perguntar: e aí? Você pretende ficar aqui mesmo? Como está? Ele falou: eu gosto. Meu pai era agricultor, eu sou agricultor, mas meus filhos não querem saber disso. Então ele falou para mim: com certeza eu sou a última geração que vai produzir aqui, porque aqui está vindo, não quer saber. De repente, a gente colocar o Wi-Fi mais rápido na propriedade rural do que na urbana, talvez a gente vai conseguir segurar o pessoal na área rural, né? Porque o que nós podemos fazer? Porque vamos colocar no lugar desse povo que está lá. Todo o comodismo que a gente tem, né? É o shopping, é o mercado, é a facilidade, é o entretenimento, é a saúde, educação, tudo simples, e a gente vai lá para o meio do mato, pegar uma estrada, muitas das vezes buracada, andar 10, 15 quilômetros. Qual que é a vantagem disso? Se não for algo cultural mesmo, se não for algo que está enraizado nele, 99% não quer mais ficar no campo. Essa é a grande realidade. Então, é o que a gente tem que pensar, porque lá na frente, essa fatura vai chegar. Uma hora ela vai chegar, porque nós estamos chegando ao ponto que daqui a pouco a gente não vai ter pessoas mais no campo, né? É lógico que o Brasil é um país extremamente agrícola, produz muito, mas produz muito por causa dos grandes produtores também. Mas quem segura mesmo a produção no nosso país são os pequenos produtores. São eles que seguram. E, de repente, eles estão parando. Então, esse é um desafio também que eu acho que é para nós refletirmos aí, pensarmos, né? Vocês que têm esse intelecto maior e estão analisando algumas situações, algumas coisas que nós podemos fazer a médio e longo prazo. A gente sabe que a curto prazo a gente não vai resolver nada, mas a médio e longo prazo, talvez os nossos netos vão usufruir de alguma ideia que surgir daqui, por que não? Né? Por isso que é importante estarmos aqui reunidos pensando nisso. Uma outra dificuldade também, e isso envolve até a parte da sociologia também, porque nós temos uma dificuldade, e o Borgo estava aqui, e o Borgo ele é secretário da Seara, e eu já fui secretário da Seara, e a gente cuidava das associações de moradores, até ouvir o debate, mas foi um avanço, viu, Thelma, porque até então não era deliberativo, né? Então já foi um avanço a gente conseguir, porque a maior dificuldade dos delegados era eles falar: a gente pede, mas nada acontece. Então, sendo deliberativo, pelo menos uma parte, eu acho que é um processo, eu creio que lá na frente tem que ter mais recurso mesmo para poder fazer coisas mais estratégicas. Mas uma das dificuldades que eu percebia era com as associações de moradores. Nós tivemos casos, Segala, de a prefeitura ter que pagar R$50 mil de conta de água. Por quê? Porque a associação vai lá e aí usa o espaço, o espaço é público, faz a festa, faz o que tem que fazer, e aí troca a diretoria, e aquela conta vai, e o DAI vai lá e corta, e eles vão lá, de repente faz um gato, não estou generalizando, mas grande parte acontecia isso. E aí saíam, desistiam, aí fazia uma outra assembleia, outra assumia, não queria assumir aquela dívida, era aquela burocracia e sobrava o passivo da prefeitura. Foi feita uma lei que foi aprovada aqui pela Câmara, todos os presidentes de associações, eles começaram a ter a conta de água e de luz no nome dele, não no nome da prefeitura, nem no nome da associação. Por quê? Porque aí ele teria esse cuidado. Então, isso foi um avanço muito grande. Mas o que a gente percebe? Que está difícil da gente conseguir fazer com que as cooperativas e as associações deem certo. É uma realidade.
Por mais que a gente tenta, por mais formas que a gente faz, nós temos alguns exemplos, que está até ali, ó, a APROC, a Associação dos Produtores de Ouro Branco, que é o leite. Você fez a usina, tudo bonitinho, na hora que tiveram que assumir, a associação desfez. Frutaltec, é uma cooperativa aqui de Bauru também, que mexe com frutas, né? E aí a prefeitura cedeu um espaço, a prefeitura conseguiu uma emenda para colocar maquinários nesse espaço, para beneficiar esses produtos, agregar valor. E a hora que nós apertamos, falou, agora está chegando a hora, e agora vocês têm que dar aquela pequena reformada no prédio, fazer pelo menos o básico, acabou a associação. Foram lá entregar um ofício, falando, olha, até a associação desfez, porque é o medo de assumir responsabilidades, o medo de assumir compromisso, e aí você vai conversar com o presidente da cooperativa, da associação, eu não consigo contar com ninguém, você faz lá, na hora o pessoal não vem ajudar, então não sei, um meio que a gente pode fazer para as pessoas realmente se envolverem. Tem uma historinha que eu gosto, que diz que foram fazer uma festa e resolveram fazer lanche, e aí todos os animais começaram a se envolver. E a galinha falou, eu dou o ovo. Resumindo, o porco falou, eu dou o bacon. Tem situações que o envolvimento tem que ser muito maior. Não é só envolver, está comprometido. E é quando você busca o comprometimento que você tem uma dificuldade muito grande. Então, não sei o que a gente pode fazer para mudar essa cabeça, essa geração. Até porque, como secretário, e eu também sou pastor evangélico, a gente percebe um descontrole emocional muito grande das pessoas hoje. Talvez nós estamos falando aqui de tantas coisas, mas, como o Augusto Cury diz, no mínimo, daqui 5, 7 anos, 50% da população mundial vai ter uma crise, ou depressiva, ou de ansiedade. Então, nós estamos vendo uma geração, que é a geração que tem o maior entendimento da história da humanidade, mas é a geração mais infeliz. Talvez isso é fruto do próprio egoísmo, que cada um só pensa em si, só olha para si, e isso faz com que as associações, com que as aglomerações não sejam mais algo tão natural. As pessoas parece que hoje, quanto mais elas se isolarem, melhor para elas, né? E nós sabemos que nenhuma sociedade subsiste assim. Então, é um desafio muito grande. Controlar essa questão do destempero emocional, né? Qualquer coisinha, briga, um não que fala já... Nós ainda somos, né, aqueles que têm mais de 15, como é o caso de vocês aqui, né? A gente é de uma geração que a gente conviveu com não. A gente conviveu com cobrança. A gente conviveu com responsabilidade. A mãe ia trabalhar e falava, você vai arrumar o quarto, você vai lavar o banheiro, e aí, quando chegasse, se não tivesse pronto. Então, nós aprendemos a ter compromisso. Mas estamos diante de uma geração que não quer ter responsabilidade. E dentro do poder público, Segala, a gente encontra muito isso. Né? Tanto secretários, diretores, na hora de assinar um documento, ele pensa 1000 vezes, para ver se ele assina mesmo, se ele se compromete com aquilo, porque ele sabe que aquilo pode, lá na frente, trazer responsabilidade para ele. Então, às vezes, pessoas estão se eximindo de responsabilidades básicas. Cobramos o lixo, mas nós mesmos não tratamos o lixo como deveríamos. A gente vai nos córregos, é impressionante o número de lixo. A pessoa vai lá usufruir de um lazer e ela deixa tudo ali, a garrafa, coisa simples, básica. O cara pega um papel de bala, joga no chão, como se fosse o lixo, como se fosse natural, joga pela janela do carro. Então, está difícil de nós... imaginarmos um cenário diferente em curto prazo, mas em médio e longo prazo, eu acho que é um processo, gerando responsabilidades, gerando comprometimento, talvez a gente consiga sanar essa dificuldade, porque, sinceridade, eu hoje, falando abertamente com vocês, eu não conheço alguma associação cooperativa que está dando certo 100%. Nós temos uma usina de leite aqui em Tibiriçá, que já gastamos um bom dinheiro, lá a prefeitura já gastou um bom dinheiro, mas a gente não consegue achar uma cooperativa para tocar essa usina. Porque quando você fala que a conta de energia vai chegar perto de R$6.000, a pessoa já pula. Ele não está sendo um empreendedor, vendo quanto que ele pode ganhar, o quanto que ele vai lucrar, ele já está pensando no quanto que ele tem que pagar.
Então, é um desafio muito grande. Eu vou parar por aqui, senão a gente vai longe. Eu estou por aqui, tem os técnicos estão aí também. Se alguém tiver alguma pergunta que a gente puder acrescentar, né, ajudar a desenvolver melhor esse tema. E essa frase eu gosto muito, né, o Segala Chiara lembra dela, na gestão que eu tive aqui como chefe de gabinete, eu coloquei ela ela até foi um tema da 94, né? Porque eu lembro, na época, a pessoa da 94 falou, olha, o chefe de gabinete falou que ninguém faz nada na Câmara. Porque eu coloquei essa frase logo no hall de entrada, para o triunfo do mal, basta que o bem faça nada, do Eduardo Bock, né? E aí é como se eu tivesse ouvido, não, mas é uma frase provocativa, né? Para as pessoas de bem se manifestarem, porque as pessoas do outro lado, eles parecem que têm muito mais envolvimento, e me permite uma parte aqui, na Bíblia já diz isso, né? O próprio Jesus que falou que os filhos das trevas são mais prudentes que os filhos da luz, né? E talvez, se a gente conseguir envolver as pessoas de bem em coisas boas, a gente vai conseguir mudar esse quadro. Mas estou aqui à disposição. Vai mudar. Vai mudar. As pessoas de bem já estão começando a reagir, já estão começando a mudar o país. Segala, a gente está falando, mas é verdade, parece que até o clima já mudou. Se nós analisarmos como pessoas mesmo que moram, parece que o clima já mudou. Só da gente ver o que está acontecendo na nossa política já nos enche de esperança. Bom dia, gostaria de me apresentar, sou Raquel, pesquisadora, está com meu colega aqui, Marcos. Eu tenho 12 anos, né, de Bauru, você tem um pouco menos. Só para apresentar, não te conhecia como secretário, te vi em alguns eventos, mas acabei não me apresentando. Realmente, as demandas que você colocou, eu vou dar um palpite principalmente na questão do levantamento agrícola, até porque eu sou economista de formação, então até entendo esse problema, porque a gente tem dificuldade, inclusive, na pesquisa, porque nós, como pesquisadores, precisamos dessas associações até para desenvolver esses trabalhos. Alguns trabalhos que a gente teve aprovação de recursos externos para ser trabalhado desde a questão na época das políticas públicas de oleaginosa, a gente tentou fazer a formação, a Bauru Frutas a gente estava envolvido diretamente. O que eu pude perceber como experiência própria, essas demandas não são das pessoas que vivem no campo. Até por isso que eu acho que é um grande problema em relação aos produtores. Por exemplo, da usina de leite, eu não conheço muito, só sei que veio um recurso para a usina de leite, mas tinha produtores? Tinha essa demanda? Na área agrícola, a gente tem muito essa dificuldade. A gente, como técnico, como pesquisador, fala, não, isso é importante, eles precisam disso. Mas será que realmente eles querem isso? É isso que eles querem? Então, tem uma dificuldade muito grande, até por essa questão de associativismo. Aqui é uma região muito eclética. Então, me permite só uma parte, o que você está falando é fundamental. Nesse caso específico, realmente a gente tem produtores, mas tem muitos casos que você está correto. E eu acho que o fundamental seria essa descentralização do dinheiro público, porque todo dinheiro vai lá para Brasília. E lá é eles que escolhem. E aí eles inventam projetos, inventam coisas. E aí fala para o município, ó, tem isso aberto, interessa para vocês. E, na verdade, a gente pega muitas coisas que não é que é o que está precisando, mas é o que tem. Talvez se o dinheiro ficasse mais no município, a gente teria mais liberdade para escolher certo. Até essa experiência da Bauru Frutas foi um projeto nosso que a gente conseguiu todo o equipamento para pasteurização, para fazer as polpinhas. Só que o que é? Os produtores são muito flutuantes, são produtores de frutas, de culturas temporárias. Então, um ano ele produz, no outro ano ele já não quer. De repente, dá uma virose, uma praga. A gente tem todo esse acompanhamento na área de pesquisa, mas a gente tem dificuldade da manutenção deles nessas atividades, assim, como experiência nesse setor. Aí, realmente, o MEL é uma associação bem interessante. Eu acho que, realmente, como eles já têm há muito tempo, vêm trabalhando, eu acho isso bem mais interessante. A Frutotec tem esse problema dessas sazonalidades das culturas, por doenças, por preços, mercados. Eu acho que isso é um problema muito sério, assim, uma opinião. Um outro projeto que a gente desenvolve, acho que o Jorge até está, os meninos estão, a gente tenta o quê? Tenta casar toda a cadeia produtiva, o produtor do campo até a sua venda. Aí, eu acho assim, até uma sugestão, a gente está junto nesse projeto com a Secretaria de Bem-Estar Social, que é a cozinha comunitária, tentando monitorar esses produtores de hortaliça desde o campo até o consumo. A questão de sanidade, que é nosso foco de pesquisa.
Mas aí eu acho assim, eu acho que seria bem interessante, porque esses produtores eles precisam de mercado, é comercialização. Vocês fizeram uma ação muito bonita em relação às feiras municipais, isso é bem importante mesmo, mas atende só uma quantidade de produtores. Precisava. Aí eu acho assim, tem programas públicos, PNAE. Em vários anos, Bauru não conseguiu cumprir os 30% da agricultura familiar. O que podia fazer? Vamos tentar fazer um esforço maior em cima disso. Vamos tentar organizar, flexibilizar, não sei se é possível em termos de chamada, eu não sei, eu acho que seriam movimentos interessantes. Concordo que tem que ter esse levantamento, até para ter esse cadastro, para ver se é produtor mesmo, porque a gente sabe que tem muitos problemas, que às vezes tem terra, mas não produz, tem vários problemas. Como técnico, eu comento, a gente fala mesmo, porque como a gente não depende de cargo, a gente não tem... Então, são problemas que precisam ser encarados. Como Secretaria de Agricultura, a gente sempre está em parceria com a CAT, sempre desenvolvendo. A questão dos cursos, por exemplo, esse projeto da cozinha comunitária, a gente já deu esse ano, acho que 5 cursos. Se veio 10 produtores, foi muito. Então, eles não vêm. É uma coisa muito difícil. A questão de pragas, doenças, a gente nem sabe se vai dar, porque para não ter público. Então, é uma realidade que a gente enfrenta aqui em Bauru. O que a gente acaba fazendo? Como a gente tem a regional, a gente traz produtores de outras regiões, de outras cidades, porque a gente tem que atender e cumprir metas. Realmente, Bauru tem esse problema e coloca essa realidade, essa dificuldade. E, como sugestão, eu acho que não só a Secretaria da Agricultura, eu acho que precisaria ter essa conversa com outras secretarias que, de repente, conseguiria viabilizar muito mais do que ficar discutindo apenas uma questão pontual. Não sei, uma sugestão. Até para a gente não pegar todos os tópicos, pegar só o do PNAE. Nós temos essa dificuldade em Bauru. São mais de 70 pontos, né, Rafa, que a gente tem de escolas. Agora que a gente pediu para levar mais 120, agora é 178. Pontos para distribuição. E aí o que acontece no PNAE? A pessoa que ganha, ele não tem, porque teria que levar em todos os locais. O que a gente tem pensado, a gente tem tentado desenvolver, de repente, um centro de distribuição dentro do município. Isso, exatamente. Aí sim, aí trariam todos ali, e aí esse centro de distribuição passariam para todos, porque o PNAE seria o carro-chefe. Seria o que manteria, pelo menos, esse pessoal bem intencionado. Agora, a questão da procura é outra dificuldade que a gente tem, mas eu não sei, por isso que eu falei a questão do comprometimento. Tem uma frase que eu ouvi uma vez, eu guardei, eu nunca mais esqueci. A pessoa dizia assim, ninguém tem dificuldade financeira, a pessoa não aprendeu a lidar com dinheiro. Ninguém tem dificuldade no casamento, ela não aprendeu a lidar com o casamento. Então, a maioria dessas dificuldades, a gente vê que é falta de conhecimento. Agora a gente vê vocês, o esforço, né, o próprio Marcelo que está ali, a própria FIB, as pessoas que se envolvem, né, diretamente nesse. Nós tivemos um dia de campo lá, que foi convidado centenas, né, Marcelo? A gente ainda teve um público ali, veio o pessoal de Borebi, né? Mas é impressionante como não há um interesse do aprendizado. Eu não sei se é aquela lei do menor esforço, né, professor, que, não, eu quero o resultado, mas eu não quero o processo. As pessoas querem resultado, mas não querem processo. Por isso que o nosso desafio é grande. Bom dia a todos, bom dia, secretário, bom dia aos vereadores. Eu também sou pesquisador da APTA, né, Marcos Perdonar, e eu gostaria de, talvez, contribuir com alguma coisa que o senhor colocou aí, porque antes de ser pesquisador da APTA, que eu já estou há 10 anos, eu fui extensionista. Trabalhei na Casa da Agricultura de Dois Córregos por 14 anos, na CAT, então, né? Também sou produtor rural, então conheço bem essa realidade que você está colocando aí. Eu acho, assim, que o caminho, realmente, para o desenvolvimento da agricultura regional, ele passa, realmente, pelo cooperativismo. A própria CAT, ela já entendeu isso, depois de fazer, por diversos anos, extensão rural. Você vê que os programas de microbacia hoje estão focados no cooperativismo e só beneficiam grupos de produtores. Então, o caminho realmente é esse. E qual é a dificuldade? A dificuldade é essa que você colocou exatamente. O problema é que o produtor não entende cooperação. Isso não é um problema dele, é um problema comportamental da nossa sociedade. O que nós entendemos? Nós entendemos competição.
Por quê? Porque nós fomos criados desde novos para competir. Existe uma Olimpíada. Na Olimpíada faz-se o quê? Competição. Qualquer esporte. Então, ninguém é ensinado a cooperar. Isso é uma dificuldade muito grande, inclusive com os produtores. Na época que eu trabalhei em Dois Córregos, a cultura principal nossa lá era o café, a gente fez um plano diretor para o município, que foi muito importante, com levantamentos, inclusive da CAT, né? E lá, então, eu resolvi montar um grupo de produtores. A gente tinha 160 produtores de café no município, e eu selecionei 20 daqueles que poderiam entender o cooperativismo. Com esses 20, nós formamos uma associação de produtores. E o objetivo... não dá para trabalhar com todo mundo, a maioria não vai entender. E esses que eu achei que tinham potencial de entender, dos 20, eles ficaram na associação. A gente colocou como meta conseguir o selo Fair Trade para comercialização de café, mas o trabalho maior com eles foi fazer eles entenderem o cooperativismo. E como eram as ações nesse sentido? A gente fazia festa. Então, era churrasco. Vamos fazer churrasco para reunir a turma da associação. E, nesse churrasco, eles discutiam os problemas deles. Então, era uma questão de socializar todo mundo ali. E até você levar eles a um ponto de entender, porque essa questão que você falou do comprometimento, porque normalmente sobra para o presidente. O presidente vai assumir as questões para fazer e legalmente também. Então, o que foi o trabalho? O trabalho foi fazer eles entenderem que, se não ficasse bom para todos, não seria bom para ninguém. E que, às vezes, eles teriam que abrir mão de vender fora, por um preço até melhor que eles tivessem, para vender cooperado. Então, eu acho que o trabalho para o desenvolvimento da agricultura regional, ele tem que ser nesse sentido, de apoiar o cooperativismo, mas, primeiro, ele tem que fazer os produtores entenderem o que é o cooperativismo. Como fazer isso são as ações da sua secretaria. E eu acho que o caminho é esse mesmo. Só para tentar ilustrar aí o que você colocou, tá bom? Obrigado. Nada melhor do que quem tem experiência na prática, né? Porque realmente esse é o quadro, né? É por isso que eu estou falando, acho que nós só vamos conseguir a médio e longo prazo uma mudança, porque tem que ser aqui, né? Só para finalizar, então faz 10, eu era o chefe da Casa da Agricultura em Dois Córregos, a gente montou essa associação, eu acompanhei eles por 8 anos, inclusive fazendo parte da diretoria, mas também não quis ser o presidente, era presidente de outra associação que a gente tinha lá. Bom, faz 10 anos que eu já saí de lá, eles continuam com a associação, e no ano passado receberam um barracão do programa de microbacias no valor de R$600 mil, e eles equiparam com máquina de benefício e rebenefício de café, porque o café Fair Trade, para ser exportado para a Europa, ele precisa de um rebenefício com máquina eletrônica, que eles adquiriram. Então, só para você ter uma ideia de que é possível, né? Você precisa selecionar as pessoas e treinar elas. E agora eles andam sozinhos. Eles continuam com um monte de problemas. Lógico, os problemas vão cada vez aumentando, porque a coisa vai ficando grande, né? E o valor da associação em patrimônio cresceu muito. Mas esse é o testemunho. É possível, e agora eles já andam há 10 anos com as próprias pernas. Mas aí está aí a chave, né? O sucesso talvez veio nessa seleção e nessa base que foi dada. Talvez esse tem que ser o foco mesmo que a gente tem que firmar, mas é aquele desafio, talvez pegar esse grupo
né, e selecionar, e é lógico que a gente sabe, mesmo os selecionados, muitos vão ficar no meio do caminho, mas é não desistir. Talvez a palavra perseverança aí dentro da linha certa, porque não adianta perseverar, talvez nós estamos fazendo o oposto, né? Estamos começando a casa pelo telhado, e não pelo alicerce. A gente encontra uma dificuldade também, professor, se a gente analisar, vamos dizer, nas feiras. Bauru, hoje, ele conta com 42 feiras. É algo que anormal, né, professor Luiz? É anormal. Se nós pegarmos cidades aí dos municípios, da região, ou mesmo do estado, nós não vamos achar cidades que têm esse número de feiras. Então, mérito da Secretaria da Agricultura e Abastecimento? Sim, porque é ela que cuida das feiras, foi abrindo. Só que, ao mesmo tempo, a gente entra no egoísmo de novo, porque já começa alguns feirantes se sentirem que tem muita concorrência. Ele não consegue entender que quanto mais tiver, melhor, porque mais pessoas vão começar a comprar e o consumo vai crescer. Não, se você coloca uma feira ali na terça e você vê que a demanda do bairro é grande, você vai lá, vou colocar mais uma na quinta, você tem uma resistência dos próprios feirantes. Então, você vê que são desafios, tudo por causa desse egoísmo, dessa falta de cooperativismo, como você falou, nós somos criados para ser concorrentes, não para cooperarmos. E mal sabe ele, principalmente o produtor, que ele pode se preocupar aqui, mas ele não está nem aí para o vizinho dele. Só que o veneno do vizinho dele vai afetar ele, a praga do vizinho dele vai afetar ele. Ele não consegue pensar num geral, ele só pensa nele. Então, esse é o maior desafio mesmo. Justamente. Perfeito, secretário. Justamente por isso que eu tenho a opinião de que o maior trabalho que a Secretaria da Agricultura Municipal ou do Estado pode fazer é treinamento com os produtores, conscientização e treinamento. Para isso, tem que agrupar eles, tem que, às vezes, fazer churrasco, tem que viabilizar com recurso das multinacionais e tal, da maneira que seja. Mas o trabalho mais importante realmente é esse, é conscientizar sobre isso que a gente conversou agora. Posso fazer uma consideração? Pode. Na verdade, quando nós fizemos a reunião com os secretários municipais, né, para falar do projeto, enfim, de termos essa possibilidade das instituições de ensino desenvolverem uma linha de pesquisa em gestão pública municipal, e aí eu faço até um agradecimento à APTA, porque nós acabamos não os convidando para essa reunião, nós chamamos só as instituições de ensino superior e as presenciais, na verdade, nem as associações, de um modo geral. Nós imaginamos alguma coisa menor e tomou uma proporção muito maior, o que nós ficamos muito felizes. Mas, naquele momento, nós percebemos, por parte dos secretários municipais, uma expectativa muito grande com relação às possibilidades de atendimento de demandas da prefeitura, que fugiram um pouco, inclusive, da questão da pesquisa científica, né? E aí a gente ouve o Levi falando aqui, e a gente percebe justamente isso, né? Assim, as demandas são muitas, né? E hoje a gente não pode perder a oportunidade que nós temos aqui nessa reunião, as instituições representadas, e nós temos principalmente aqui pesquisadores das áreas de engenharia, de arquitetura e urbanismo, da agronomia, da farmácia, né? Não sei se da veterinária, né? Então, nós não podemos, na verdade, perder a oportunidade de demandar situações que, de repente, estes pesquisadores podem atender, né? Então, a questão da gestão, o cooperativismo, a gente sabe que falta suporte para cooperativismo hoje, né? O Marcelo está aqui, a gente sabia que o SEBRAE tinha todo um trabalho no fortalecimento do cooperativismo, que hoje já não está mais dentro do SEBRAE, né, Marcelo? Então, quem ficou, na verdade, responsável pelo fortalecimento do cooperativismo? Hoje, em Bauru, a gente não tem uma instituição ou a própria prefeitura que assuma esse papel, né? Então, fica realmente uma lacuna, né? As instituições têm condições de fazer algum trabalho nesse sentido? Talvez,
né? Nós podemos estar demandando, no dia que nós tivermos as apresentações aqui, das secretarias que estão mais ligadas à questão da gestão, né? Administração, economia, direito e tudo mais, de repente a gente pode estar colocando também que essas secretarias, o desenvolvimento econômico, a Rita está aqui também, da CDCOM, que essas secretarias podem estar também pensando como fortalecer as associações e o cooperativismo, porque foge de uma secretaria, de um modo geral, né? Talvez a CDCOM seja a secretaria que é o desenvolvimento econômico, né? Que tenha condições de fortalecer as associações e o cooperativismo na cidade e que vai dar suporte, na verdade, para todas as outras. Né? Mas essa expectativa que ficou assim ampliada, né? Com relação às possibilidades de atendimento de demandas da prefeitura, na verdade a gente entende, mas a gente não pode perder o foco, que é a pesquisa científica que nós estamos demandando, né? E dado aqui ao grupo que está presente, acho que a gente poderia pontuar mais e talvez até as instituições presentes apresentarem possibilidades para a própria Secretaria de Agricultura e Abastecimento, porque nós sabemos que muito é feito, né? Eu estava comentando com a vereadora Thelma Gobi aqui o quanto essa área especificamente vive pesquisa científica, né? É uma coisa assim natural, né? É bonito de ver e tem muita coisa acontecendo que talvez, né, não tenha uma apresentação inversa para a própria secretaria, né, daquilo que já está acontecendo e que pode ser, na verdade, uma oportunidade de se pensar outras possibilidades, sabe, Levi? Então, eu queria assim, deixar aberto para que a gente possa pontuar mais a respeito de desenvolvimento de pesquisa. Mas só me permite uma parte, Chiara, na verdade, né, que a gente vai falando e a gente vai se empolgando mesmo, que a esperança é a última que morre. Porque, de repente, alguém pode ter uma ideia miraculante aí, pode nos ajudar. Mas é só para a gente pontuar como essa área é fundamental na questão da pesquisa, como nós falamos, as duas primeiras demandas ali, que, inclusive, a gente entregou material para todos eles têm o material em mãos, para ter uma ideia melhor da necessidade. Mas, se nós analisarmos, né, professor Luiz, há 50, 60 anos atrás, qual que era o problema do mundo, 70 anos atrás? Comida. Era fome. As guerras aconteciam por quê? Por causa de comida. Se nós pegarmos lá a história, desde os primórdios lá, vinham os inimigos, invadia a colheita, levava, você semeava, o outro que vinha e colhia. Até há alguns anos atrás, na década de 30, a população, a média de idade da população era 41 anos. Hoje nós estamos em média de 70. Né? Então, você vê como que as pessoas, além de viverem mais, que há 70, 100 anos atrás, vamos dizer assim, a população dificilmente passava de 500 milhões de habitantes. Hoje nós somos 7 bilhões de habitantes e está comendo. E se tem fome no mundo, não tem por falta de comida, tem por falta de gestão, por egoísmo, por um dia de armamento bélico dos Estados Unidos, acabaria com a fome do mundo, um dia de investimento em arma. Então, na verdade, é o nosso próprio egoísmo. Então, na verdade, eu acho que a questão, Chiara, quando eu falo, ela vai muito mais nesse lado emocional, porque vamos falar aqui, nós falamos de algo, mas que cabe à faculdade. A minha esposa faz psicologia. E elas foram fazer um trabalho em grupo, senhora Luiz, numa escola, e as docentes proibiram. Não, vocês têm que ser individual. Então, vê que é um processo que já vem desde a escola, talvez esse individualismo, dividindo. Talvez se os próprios diretores começar a entender isso, a importância de trabalhar em grupo. Eu fazia tarefa, na minha época, na casa dos meus amigos. A gente ia lá, fazia tarefa junto. Né? E hoje, esse individualismo... Então, nesse ponto, eu acho que nós estamos... É o que eu falei, talvez nós estamos um embrião aqui, doutora Thelma, para os nossos netos, que vai trazer efeito lá, que começa no cooperativismo. Né? Mas está aí. Vamos lá, Marcelo. Só um minutinho, Marcelo. Deixa eu só anunciar a presença do professor Aloysio Costa Sampaio, da Unesp, e da pesquisadora científica da APTA, a Elisângela Marques Jerônimo Torres. Obrigado, viu, Marcelo?
Bom dia a todos. Levantei aqui porque me pediram, viu? Sou Marcelo Bezerra, sou professor da FIB, trabalho também no Sebrae aqui há 7 anos, né? Parabenizo a demanda, a iniciativa aqui fantástica que está sendo feita, primeira vez que eu venho aqui na Câmara e pretendo vir mais, tá? Parabéns à Sagra pelo levantamento, eu achei os 4 itens fantásticos, eu acho que é um início que a gente precisa, né? O levantamento ambiental é algo que tem que ser feito, realmente o assoreamento de rios a gente vê para todo lado, para toda a região, então isso é uma demanda que a gente tem que ter feito, até porque o CAR já está feito, a gente pode usar o cadastro ambiental rural como base para fazer esse início, e todos os agricultores agora, até o mês que vem, até dezembro, tem que fazer o GEDAV e se preparar para a rastreabilidade. Então, a gente tem muita coisa para levar para eles até o mês que vem, que eles têm que estar aptos para essa parte ambiental aí, porque senão a partir de janeiro nem comprar um defensivo eles não vão conseguir. Então precisamos se preparar para isso, e tudo isso vai aqui nesse levantamento ambiental. Penso muito que as empresas júniores de todas as faculdades da região, e eu tenho alunos lá da empresa júnior da agronomia que tem uma vontade de estar no campo, de estar fazendo um levantamento desse, de estar conhecendo agricultores, que as empresas júnior estão aí para isso. E isso vai também do segundo item, que é o levantamento agrícola. O levantamento, quando você falou, a primeira coisa que eu pensei foi PENAI. O PENAI, por que a prefeitura não abre? Porque fala que não tem produtor. Pronto, já está justificado fazer o levantamento agrícola também por empresa júnior, ou por parceria, por pesquisas, etc. Então, isso é importantíssimo para que a gente fale, até para poder provar para a prefeitura, porque eu mesmo tenho 17 mil e-mails que eu mando para a Secretaria de Educação há 7 anos, pedindo, pelo amor de Deus, para eles abrirem editais de alimentação escolar. O Rafael sabe disso. Na região, a gente tem, sim, agricultores de frutas, a gente tem, sim, produtores de frutas, legumes e verduras, para estar atendendo o PENAI, seja em 50, 70 ou 120 pontos. A gente pede, pelo amor de Deus, para a Secretaria de Educação abrir essa chamada pública há muito tempo e não é aberta. Realmente, há 4 anos eles abriram a última licitação de frutas, legumes e verduras, como chamada pública. Teve uma complicação muito grande por causa de uma cooperativa na época, e a partir disso não abriram mais. Mas hoje existem inúmeras novas cooperativas, novas associações prontas para isso e precisando dessa chamada pública há muito tempo. Então, peço encarecidamente, pretendo vir aqui dia 8, quando a Secretaria de Educação estiver aqui, fiz a minha inscrição, para pedir, por favor, uma chamada pública, porque os nossos agricultores, com a diminuição da CONAB, do PAA, estão sofrendo muito. Isso vai aumentar o êxodo rural, que aumenta, que entra no seu terceiro item. Como é que a gente tem que fazer essa diminuição de êxodo rural? O que eu mais vejo é exemplo, criar módulos, criar propriedades modelo com parceria com o agricultor, com técnicos, para que eles vejam que dá certo, para que os filhos deles parem de ver o pai sofrendo, de ter que jogar 50 litros de leite fora, como foi o que a gente viu no dia de campo. A produtora com 50 litros de leite não tinha mais onde pôr o queijo, porque ela já tinha feito tudo, ela jogou fora 50 litros. Então, a gente precisa de propriedades modelos, de parcerias. E aqui eu entro numa tarefa muito forte para todos nós, que é tirar a burocracia do campo. Posso falar a Frutotec, gente. A Frutotec está fechando por burocracia, porque o registro no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento demora 2 anos para sair, e eles têm toneladas de frutas armazenadas, a partir de todo o equipamento que o doutor Luiz conseguiu, através da Unesp, que eles vão jogar fora. Por quê? Porque o registro não vai sair, e a gente não conseguiu nada da vigilância sanitária para que eles pudessem vender essas frutas. São produtores fantásticos de manga, de abacate, de avocado, de limão, que a gente tem aqui em Bauru, que a gente deve conhecer e respeitar eles como produtores que passam dificuldades extremas, que a gente precisa mostrar para eles que dá certo. Eu fiquei 7 anos trabalhando na Emater do Paraná e em várias cooperativas do Paraná. São Paulo tem uma resistência com o associativismo e cooperativismo inacreditável por histórico, não é por medo de união. No estado de São Paulo, há 10 anos, teve várias cooperativas e associações que foram abertas erroneamente, e isso levou um prejuízo para inúmeros agricultores. Então, sempre que a gente fala de cooperativismo e associativismo aqui, o que eles lembram é que há 10 anos eles tiveram muito prejuízo com isso.
Então, esse exemplo, unidades demonstrativas, mostrar cooperativas da região que estão dando certo, que tem inúmeras regiões, inúmeras entidades aqui da região que estão dando certo, seja a de café de Dois Córregos, seja a de pimentão, pepino e tomate de Pirajuí, Reginópolis tem, no Maraci tem aqui em Agudos, dentro do assentamento Horta-Amorés aqui de Pederneiras, a gente tem 2 cooperativas que estão indo bem, inclusive uma delas é a Cooperativa Mulher, que essa acabou de ser registrada, e a Cooperativa Mulher tem um dedo, uma mão ou um braço muito forte da Unesp, porque a Unesp hoje tem a Incop, que é uma incorporadora de cooperativas, uma incentivadora de cooperativas que trabalhou junto com os agricultores familiares, todo o processo para se formar essa cooperativa, com capacitações, com N coisas, que está aqui do nosso lado. Os alunos da Unesp são fantásticos, sei que são fantásticos, porque eu estive junto no trabalho que eles fizeram com os agricultores do Horta-Amorés para que eles tivessem a cooperativa hoje ativa, né? E essa parte de cooperativismo, de associativismo e cooperativismo, por ter estado no Paraná há alguns anos, eu vejo que é realmente a única saída para os agricultores, né? Tive aqui no Maraci, comprei uma lata de semente e eles dividiram entre si. A partir do que eles viram a vantagem, que era não mais comprar aquele saquinho de semente de R$5, que não nascia nada e que estava um fruto péssimo, eles passaram a comprar latas de sementes juntos e dividiram, chegando a comprar 260 toneladas de esterco coletivamente, tornando muito mais barato, não tendo que pagar frete, etc. Então, é começar nos pequenos exemplos e ir crescendo, até atingir a principal dor deles, que é a venda. E aí, a partir da venda, o Rafael, que está aqui, tem um projeto fantástico sendo feito para isso, que é a dor do agricultor, é vender. A dificuldade dele é vender, porque hoje, se ele for vender um couve-flor que a gente paga R$5 no supermercado, aqui no Ceasa de Bauru, o Ceasa de Bauru vai pagar R$1 e pouco para ele. E aí é um último apelo que eu faço também com as feiras. O Rafael, toda semana, escuta um apelo meu. Arranja uma vaga para o meu agricultor na feira, pelo amor de Deus, Rafael. Toda semana. Ele está aqui para não me deixar mentir. Rafael, esse aqui vai parar de produzir, cara, se a gente não arranjar uma... Porque a maior parte dos produtos, dos vendedores da feira municipal de Bauru hoje, são atravessadores. E aí a gente não consegue vaga para o agricultor que está lá sofrendo. Então, a gente tem muita coisa dessa burocracia toda aí que a gente precisa correr atrás para dar certo, e estamos à disposição aí para correr junto, tá bom? Parabéns pelo levantamento. A professora Silvia. Seu Aloísio. A Aloísio também. Bom dia a todos. Obrigado pelo convite, Kiara. Tenho vendo vários amigos aqui, isso é muito bom. Na realidade, seria uma sugestão, né? Eu considero que Bauru, felizmente, é privilegiada em termos de pesquisa, extensão, ensino. Nós já temos várias atividades integrando, né, via Senag, via Sindicato Rural, seminários, atividades conjuntas, né? A Sagra mesmo é parceira, né? Então, o que eu percebo, nós somos privilegiados em termos de entidades, né, seja no ensino, pesquisa, extensão, mas eu acho que nós temos ainda uma falha na questão de integração, de comunicação com as associações, os agricultores. Vamos focar inicialmente na agricultura familiar, que é os menos favorecidos, né? Os que têm maior dificuldade de tecnologia, de conhecimento. Dentro da agricultura familiar, nós temos, como foi mencionado pelo Marcelo, algumas associações, seja aqui em Terra Nossa, aqui em Pederneiras, Amorés, seja em Boribi, nós temos. Eu não tenho conhecimento da realidade deles. Quantos agricultores familiares estão trabalhando com hortaliças? Quantos têm frutas? Quantos têm pecuária de leite? Qual é a demanda por tecnologia? Não estou nem falando em pesquisa.
Às vezes o produtor não tem uma análise de solo, ele não faz nenhuma calagem adequada. Então, acho que nós estamos muito distantes, tem um vazio aí entre o que já tem de conhecimento gerado, disponível, e esse público-alvo que é o agricultor familiar. Então, eu acho que a Sagra poderia tentar fazer esse elo de ligação, essa integração, né, entre os presentes. Ainda temos entidades que não estão aqui, mas que também são parceiras, né, com este público. Quer dizer, qual é a demanda deles? O que eles estão com dificuldade? É produção? É mercado? É escoamento? Perfeito? Nós vamos ter um seminário agora, muito interessante, importantíssimo, em função da fala do Marcelo, de rastreabilidade, segurança alimentar, questão do GEDAV, dos produtos que não, os defensivos não registrados para pequenas culturas. Vai ser gratuito na Senag dia 27 de novembro, mas é o dia inteiro. Eu sei a dificuldade do produtor de sair da sua atividade ali, da sua correria do dia a dia para participar desse evento. Então, vai ter muitos alunos, vai ter muitos técnicos, né? Mas vai ter poucos produtores. Então, precisaria até ver com o produtor qual o melhor dia. Então, a minha sugestão, para ser bem objetivo, seria estimular uma reunião com as lideranças dos produtores, num dia que seja melhor para ele. Olha, é terça-feira à noite, podemos fazer lá na CAT, o Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural precisa ter, inclusive, reativado, né, que é acho que é um instrumento importante, o CMDR, mas, enfim, primeiro a gente tentar sensibilizar as lideranças para conhecer um pouco mais da realidade atual. Ó, vamos convidar a presidente da Associação dos Feirantes? Importante. Quantos feirantes são produtores, quantos são atravessadores, entre aspas, quer dizer, compram para revender na feira? Não sei. Então, acho que o presidente, podemos trabalhar com o agricultor familiar da feira, mas, antes de tudo, nós temos que ter um diagnóstico preciso da nossa realidade. Eu acho que é difícil qualquer um ter aqui. Perfeito? Então, essa é a minha sugestão. Tentar, a Sagra, articular essa reunião com as lideranças dos produtores. Só mais uma fala, que uma coisa interessante, talvez poucos saibam, está surgindo em Bauru um CSA. A produtora de orgânico, a Eneida, né, assumiu esse desafio e está lançando, né, um apoio da comunidade para aquisição de hortaliças, né, orgânicas, é um CSA. Está em andamento. Pode ser que haja demanda por produção, porque por enquanto só está ela, certificada orgânica. Não tem nenhum bicho sete cabeças em produzir organicamente hortaliça. Dá para fazer, né? Ela abriu a propriedade, tudo que ela faz. Então, puxa, dessa reunião pode gerar um dia de campo focado em hortaliça orgânica, em CSA, com certeza. Mas tudo, eu percebo o seguinte, não adianta as coisas ocorrerem de cima para baixo. As coisas têm que vir pela demanda do produtor. Se o produtor quiser que aconteça, acontece. Se ele não estiver comprometido, o dirigente pode ter uma maior boa vontade do mundo. Ele vai ficar patinando e as coisas não avançam. É esse o meu sentimento. Não sei se, tá? Um abraço. Muito bom dia, eu gostaria de agradecer a oportunidade e vou tentar ser bem objetiva, colocando o curso de Medicina Veterinária da Universidade Paulista à disposição, dentro do que o secretário falou, nós poderíamos fazer um trabalho em relação ao laticínio de Tibiriçá, colocando os nossos alunos para uma pesquisa de campo, para a identificação dos principais problemas, auxiliando na produtividade, no escoamento da produção, para que os R$ 6.000 da energia se tornem um valor
pequeno diante da alta produtividade. O curso tem condições de fazer isso e dar uma devolutiva em 6 meses, a partir do início do ano. Nós podemos fazer um trabalho, um levantamento com todos os produtores de leite da região de Tibiriçá e dando essa devolutiva para a secretaria para identificar os principais problemas e colocar o laticínio. Eu já tive a oportunidade de visitar o laticínio de Tibiriçá, que é uma ótima iniciativa em relação à merenda escolar, né, e escoamento da produção. Nós podemos ajudar nesse sentido. Então, eu quero colocar o curso de medicina veterinária à disposição. Nós podemos marcar reuniões, a gente tem outras abordagens em relação à produção de leite. Posso envolver muitas disciplinas de moléstias infecciosas, a prevenção, o tratamento de mastite, a própria qualidade do leite, né, melhoramento genético e como anda e quais são essas dificuldades em manter a cooperativa e colocando a Universidade Paulista à disposição desses produtores de leite. Muito obrigada. Obrigado. Só para esclarecer, o senhor Luiz falou que tem tudo a ver, você também. O que acontece? Falando um pouquinho do leite, nós temos que quebrar alguns paradigmas, senhor Luiz, que é difícil. Nós falamos até com a educação, né? Porque imagine se a educação ela absorve o leite da cooperativa. Já tem o mercado, 100% da produção já tem para onde ir. Mas a gente trabalha com leite em pó. Você entende? Então, é um paradigma que você tem que estar quebrando. É difícil. Tudo aquilo que as pessoas percebem que vai dar um pouquinho mais de trabalho do comum, já abre mão, né? Estou dando um exemplo da nossa própria casa, né? Não estou falando aí fora. Para a gente ver como tem paradigmas que precisa ser quebrado, né? Estou à disposição. Obrigada. Vamos querer sim, viu? Já estou assumindo aqui o compromisso e nós vamos querer esse apoio sim. Bom dia. Eu também vou procurar ser objetivo, apesar que são bastante perguntas que aconteceram. Primeiro, agradecer a vereadora Chiara. Todo mundo parabeniza, eu também vou fazer a mesma coisa. Aliás, te agradecer por trazer esse trabalho acadêmico, né, para a prefeitura. Foi uma ideia brilhante, às vezes até... Você sabe que eu cheguei a ficar pensando assim, por que ninguém pensou nisso, né? Tão importante, realmente, é uma honra estar aqui junto com esses mestres, com doutores aqui, e dar essa oportunidade. Eu vou responder, vou tentar lembrar algumas perguntas que foram comentadas. Vou abrir com nossos parceiros queridos da APTA aqui. Houve um comentário com relação à usina primeiro. Foi muito bem colocada. Assim, quando se pensar em fazer usina, não perguntaram para o produtor se ele queria, tá? Então, foi muito bem colocado, você tem toda a razão. Então, claro que é uma demanda, e muito importante, que a senhora comentou agora, nos ajudar. O próprio Marcelo fez um trabalho muito forte com relação aos produtores também, para a gente conseguir, de uma vez, desencadear, né, que chamam aí de elefante branco, e é um desafio muito grande. A gente tem até alguns produtores que estão, né, Levi, conversando com a gente, mas é muito bom. Falamos com o pessoal da SEBS, sobre o que o Levi comentou. A SEBS topou realmente, falou, cartão verde aí para a gente conseguir ajudar a desenvolver isso. Tá. Outra questão, o professor Aloysio comentou, professor, inclusive uma das demandas que a gente colocou, com muita propriedade, o senhor colocou talvez até com mais propriedade, realmente essa necessidade de buscar o sintoma, né, para a gente dar o remédio, é muito importante, e essa é uma das demandas que a gente fez, que é conhecer realmente o problema, saber lá dentro o que eles estão, né, o que eles estão produzindo, o que melhor para eles produzirem. Eu acho que realmente tem tudo a ver. O Marcelo comentou com relação ao PNAE, né? O PNAE é um grande desafio, e o Marcelo fez um evento em Jaú, detectando a questão do PNAE, e para vocês entenderem, e é muito interessante, porque o PNAE é um recurso que qualquer prefeito da cidade deveria dar ênfase, porque esse recurso fica para o município. Então, tinha lá 30 municípios, apenas 3 cumpriam o mínimo. Olha que coisa incrível. E muitos acho que nem conheciam a questão do PNAE. Então, na verdade, nós vamos discutir um mecanismo para cobrar isso das prefeituras. No caso de Bauru, existe uma dificuldade realmente pelos pontos de distribuição. É um tabu.
que a gente só vai resolver, como o Levi falou, a gente já está mexendo com isso, é de construir um centro de distribuição. Aí o produtor entrega no centro de distribuição e a prefeitura faz essa entrega, né? Que resolveria. A questão da feira, o Marcelo também colocou muito bem, existe uma dificuldade, porque nós temos 42 feiras, são quase 500 feirantes, né? Distribuídas na cidade. Então, nós estamos quase que fazer uma beliche de feira, uma em cima da outra. Né? Até a quarta-feira, amanhã, vai ter um evento, vai ter uma feira ao lado da outra feira. Não foi comunicado com a gente. Domingo passado, teve uma feira na Praça Rui Barbosa, que vieram produtores até de fora da reforma agrária, ia ser ao lado da nossa feira, que a gente antecipou e tal. Então, assim... está tendo uma superpopulação de feira. Então, claro que nós temos um critério de privilegiar o produtor, mas também não tem como, é uma tradição já de 30 anos que o professor conhece bem, né, professor? E não tem como impedir isso. E do jeito que o país está sem emprego, tem esse problema. Teve um outro detalhe que o professor comentou, era importante, agora me sumiu, que são bastante detalhes, mas vou falar só mais um de comercialização que o Marcelo falou, viu, Chiara, que eu acho que é muito importante. Eu entendo que a grande demanda hoje do produtor, nós dividimos em tripé, né? Produção, comercialização, mas antes tem o processamento no meio. Então, conversão, processamento e comercialização. O produtor tem uma dificuldade muito grande, porque ele fala, eu vou produzir, mas será que eu vou vender? Ele acaba enterrando ou dando para os animais isso aí. Então, a gente está com um projeto que o prefeito está analisando, e quando o Marcelo falou que é um projeto sensacional, pode ter certeza que é mesmo. Eu estou falando porque é um projeto intermunicipal, que, inclusive, incentiva o cooperativismo. A gente só não trouxe essa demanda porque ainda está em apreciação, mas acho que também poderia ter uma grande ajuda aí, acadêmica. E dentro desse onde vai ser elaborado o prédio, vai ter lá uma instituição financeira que vai possibilitar viabilizar os projetos de comercialização, né? Dentro, nós estamos levando os produtores de fruta, que o professor Aloysio, acho que está um pouco frustrado com tanto trabalho que ele fez, né? Conseguiu envolver tantas entidades importantes, mas não vai morrer. A gente está tentando viabilizar dentro desse projeto, está lá, e possivelmente até a Bama também vazando mel. Então, serão em torno de 20 cidades, mais ou menos, né? E a gente vai incentivar as cooperativas, são cooperativas de outras cidades, junto com as cooperativas de Bauru, comercializando. Tá bom? Obrigado. Bom dia a todos, né? Eu gostaria de parabenizar a casa por essa reunião, excelente oportunidade para que nós, né, as instituições de ensino e as instituições de pesquisa, possamos estar juntos, né, trabalhando dentro de um grande projeto para poder atender aí as demandas da Secretaria da Agricultura. Gostaria de agradecer ao Levi também, né, e dizer que a FIB, o curso de agronomia da FIB, está à disposição para ajudá-los nessas demandas. Eu tenho aqui meus professores, né, o professor Renan, o professor Edilson, o professor Marcelo, né, e outros professores, juntamente com os nossos alunos, nós podemos elaborar projetos em parceria, né, com as outras instituições, para poder atender às demandas levantadas. Dentro do primeiro item, que é o levantamento ambiental, eu não sei se Bauru tem um plano diretor ambiental. Você sabe me dizer se existe um plano diretor ambiental? Jorge? Não. Hã? Não, né? Então, porque eu tenho um professor dentro da minha instituição, infelizmente ele não pôde estar presente, mas ele se ofereceu bastante. Se existir uma demanda, né, e vocês se interessarem, ele pode fazer um projeto, ele já realizou outros
para outras cidades. Ele já fez planos diretores ambientais, um engenheiro florestal, que a gente poderia também, dentro desse levantamento ambiental, né, contribuir com esse item. E dentro também do levantamento agrícola, né, eu acredito que nós também possamos ajudá-los na questão das cooperativas, do associativismo, né, e também tentar colocar de uma forma mais atualizada as unidades de produção da cidade de Bauru, né? Como o Marcelo disse, a gente tem sim produtor trabalhando, né, ativamente, mas a gente precisava levantar todos esses dados, né, para que fique disponível para a gente poder depois trabalhar diretamente com esses produtores. Tá? Então, queria colocar o curso de agronomia da FIB à disposição da Secretaria da Agricultura para auxiliar nessas demandas. Bem, bom dia a todos. Eu sou do curso de farmácia das Faculdades Integradas de Bauru e também quero nos colocar, desde já, me colocar e colocar o curso à disposição, principalmente no projeto de plantas medicinais. É por isso que eu estou aqui, né? Há alguns anos atrás, eu já tive um projeto forte com a CAT daqui de Bauru, quando, né, foi falado sobre a CAT pelo colega de Dois Córregos, né? Nós já fizemos um projeto muito forte, né, nesse sentido do cultivo. Hoje a gente trabalha muito em parceria, inclusive, com o curso de agronomia nas faculdades integradas, lá na FIB, com o projeto que a gente já tem da FIB do adolescente, né? E a gente já leva toda essa cultura, né, esse aprendizado sobre o cultivo correto da planta medicinal. Então, a gente parte daí com essa parceria com o curso de agronomia e depois nós vamos evoluindo para a produção dos medicamentos caseiros, que faz parte de um projeto, inclusive, governamental, mas é um projeto chamado Farmácia Viva. Então, a gente chega na produção do medicamento, medicamentos que já estão comprovados cientificamente. Então, a gente leva uma coisa palpável para essa nossa comunidade e, ao mesmo tempo, nós alertamos sobre as questões da toxicidade dessas espécies. Hoje, por exemplo, a gente já tem alguns projetos de pesquisa sendo desenvolvidos dentro da FIB com os nossos alunos, voltados para uma espécie que talvez os senhores já tenham ouvido falar, que é a janaúba. É uma planta que vem sendo usada assim, de uma forma, né, muito preocupante em relação ao uso popular mesmo, as famosas garrafadas. E nós tivemos a oportunidade de fazer alguns experimentos dentro dos nossos laboratórios, dentro da nossa própria farmácia escola, hoje vem sendo um espaço de pesquisa também. E lá nós percebemos a quantidade, numa espécie cultivada aqui em Bauru, numa residência, a quantidade de substâncias tóxicas nessa planta, determinada já na espécie. Nós vamos, agora, nas próximas semanas, na nossa jornada científica, nós estaremos apresentando esses resultados, e é alguma coisa que a gente tem que levar esse alerta para a comunidade, né? Esse trabalho, inclusive, é um trabalho que já vem tendo alguns relatos de literatura, mas só para os senhores terem ideia, ainda não há uma comprovação científica, não é? Então, assim, esse é um momento também que nós nos dispomos como pesquisadores nessa área. Eu sou da área de produtos naturais, química orgânica de produtos naturais, não é? E já de antemão também me coloco, né, secretário Levi, aí à disposição para esses projetos, para desenvolvimentos. Vocês falaram muito aqui a questão da cooperativa da mulher, acabei de perguntar aqui para a Evelise, para poder me inteirar um pouquinho mais lá no assentamento, né, do Horto de Aimorés, não é? Então, até mesmo, como o colega colocou, nas escolas, em algumas unidades básicas de saúde que dispõem de alguns terrenos que, eventualmente, ali, tirando o mato, poderíamos, né, estar fazendo ali um cultivo de medicinais e levando essa questão do uso desses medicamentos naturais, né, em preparos caseiros. Por exemplo, um preparo de xarope de guaco, tão simples, nós temos guaco para caramba, né? Aí a gente não tem dificuldade em achar o guaco. E aí a possibilidade, por exemplo, de se preparar o xarope. Nessa oficina que nós tivemos na FIB, é uma planta que já está documentada cientificamente nas principais literaturas, inclusive pela Anvisa. Ela já é parte da RENAME, que é a Relação Nacional de Medicamentos, e é uma planta que pode ser usada sem efeitos colaterais. Então, fica aqui a nossa contribuição. Também quero agradecer a oportunidade e parabenizar pela iniciativa, né, dessa proposta, desse projeto, e ficamos à disposição. Muito obrigada. Mais alguém quer fazer alguma consideração? Não, Levi, quer fazer alguma consideração para a gente ir para o encerramento?
questão de ordem, presidente, vamos almoçar, depois volta com o assunto extenso, né? Na verdade, como é dinâmico, né? E como é bom, importante isso, até estou tendo o privilégio de conhecer muitas pessoas, está dando aí para ver a parceria, eu creio que o Jorge pegou ali algumas informações, com certeza nós vamos procurar vocês. E é interessante, né, Kiara, a gente vê, porque nós somos daquela geração, né, que fazia chá de ervacideira. A gente eu pensava 1000 vezes para falar que eu estava com dor de barriga em casa, porque tinha que tomar o bor do Chile, né? o xarope de guapo, né? Era toda coisas caseiras mesmo, como a gente se virava, né? Mas hoje tem essa preocupação. E eu queria colocar à disposição, nós temos um centro rural lá em Tibiriçá, que eu acho que daria para nós fazermos um projeto piloto lá em relação a ervas medicinais, né? A Evelisa conhece o espaço lá, é um espaço, acho que seria ideal para esse projeto. E no demais é só agradecer a todos vocês pela presença e como eu falei na primeira frase lá, na verdade, o problema não é a carga, é a maneira como a gente carrega. E eu me senti aqui que eu vou poder dividir essa carga. Então, eu vou procurar vocês, sim, e do mesmo modo me coloco também à disposição lá na secretaria para poder auxiliar ou tirar alguma dúvida de todos vocês. Mais uma vez, muito obrigado e parabéns, Kiara, pela iniciativa. Nós agradecemos a você, Levi, aos diretores, os servidores da Secretaria de Agricultura e Abastecimento. Agradecemos todos os professores e pesquisadores aqui presentes, das instituições que prontamente nos atenderam. E nós encerramos a audiência pública agora, às 11h55, e retornaremos com novas audiências na parte da tarde, às 14 horas, com a Secretaria Municipal do Meio Ambiente, às 15 a Secretaria Municipal de Planejamento, e às 16 o Gabinete do Prefeito com a Defesa Civil. Muito obrigado a todas pela participação, bom almoço.